Veja que interessante esse estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos no mês de junho do ano de 2018. Antes de meditar em cada mensagem que é dada a cada igreja, nós vamos primeiro fazer uma introdução dessas 7 cartas das igrejas do Apocalipse, que as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essa introdução, ela serve para as 7 igrejas do Apocalipse. E tudo começa com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois como os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia, a Panfília, o Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos, estão bêbados, estão embriagados. Mas aí vem do versículo 14 em diante a intervenção de Pedro. Nessas alturas, Pedro já estava batizado com o Espírito Santo, já estava cheio do poder, e aqui se inicia a primeira pregação com Pedro, aonde aqui mostra do versículo 37 em diante, conversão de 3.000 pessoas que foram batizados nas águas, que aceitaram Jesus naquele dia. Muito bem, aqui começa a igreja primitiva, com a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Toda a história bíblica se divide em 2 testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é o período do Deus Pai, que ele enviava seus mensageiros, eram anjos em forma de humanos, que visitava aqueles que Deus escolhia para abençoar. Como temos várias referências no Velho Testamento de homens que apareceram a homens de Deus que não eram homens, eram anjos. Quando ele queria falar acerca de um assunto ou falar com alguém, ele enviava seus mensageiros. No Velho Testamento também Deus falava direto com os seus profetas. Quando Deus ele queria falar com o povo, nós temos os grandes profetas, os profetas pequenos, vários profetas que foram usados por Deus para trazer a mensagem de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Novo Testamento se divide em 3. É o Evangelho, que é a época da atuação do Deus Filho. Velho Testamento é a época da atuação do Deus Pai. O Evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, ali nós podemos ver a atuação, a manifestação do Deus Filho, Jesus Cristo, que veio para fundar a igreja, que veio para ser a pedra angular, que veio para ser
o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que veio para morrer por todos aqueles que aceitarem Ele como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento se divide no Evangelho, a participação do Deus Filho, a gente vê a participação do Espírito Santo a partir de Atos dos Apóstolos capítulo 2, aonde nós lemos a participação, a descida do Espírito Santo, que é a participação de Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira participação do Velho Testamento é a participação do Deus Pai. A segunda participação, que é o Evangelho, é o Deus Filho. E a terceira participação da nosso Deus, a Santíssima Trindade, é a descida do Espírito Santo, quando ele usa os apóstolos nas cartas, as cartas dos apóstolos. E por fim, o Apocalipse, quando ele usa o apóstolo João para escrever o Apocalipse e revela o Apocalipse para as 7 igrejas. Muito bem, com o crescimento da igreja, então começa a perseguição com os próprios judeus, perseguindo os 120 que foram batizados, porque a partir dali, da descida do Espírito Santo, que a igreja foi formada, então ali foi dividido, 2 vai para cá, 2 vai para ali, foi dividido esses 120 e sempre subordinado aos 12 apóstolos. Então começa-se essa hierarquia da igreja, a organização da igreja, que o apóstolo Pedro, ele toma a frente e ele dividindo, cada um vai para uma direção. E ali nós já tínhamos 120, mas com a pregação de Pedro, já subiu o número da igreja de batizados nas águas para 3.000. 3.000 só com a pregação de Pedro. E ali a gente não tem noção nesse período, porque os 120 saíram. Então imagina, se só Pedro, ele pregando, e ele conseguiu converter pelo Espírito Santo a cerca de 3.000 só numa pregação, imagina quantos que estavam se convertendo a partir desses 120. Então aqui começa a igreja e começa também as perseguições. Muito bem, se cumpriu a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne, e agora estavam esses homens, esses 120, pelo mundo afora pregando e orando para que o Espírito Santo desça sobre toda a carne. Com a perseguição da igreja, mais ainda a igreja crescia. Quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Então nós estamos falando do ano 33, que se destaca com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, que é o início de uma nova era, o início da igreja primitiva, é o ano 33. Do ano 33 ao ano 34 depois de Cristo, o apóstolo Paulo se converte, que se você quiser saber mais um pouquinho, só é ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler só um pouquinho aqui, depois se você quiser ver a história toda, então você lê na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E aí vai o início do versículo 3 em diante, a história, o que aconteceu lá com a sua conversão. Depois, se você quiser ler, você lê. Mas vamos voltar aqui para a introdução das 7 cartas do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito acerca do ano 96 depois de Cristo. Do ano 33, que é o ano que Cristo morreu, até 96, que é quando começa a ser escrito o livro do Apocalipse, mais ou menos, são 63 anos. Durante esses 63 anos, até ser escrito o Apocalipse, aconteceu muitas coisas, como, por exemplo, a morte dos apóstolos, começando pelo apóstolo Tiago, que na verdade a Bíblia praticamente não fala nada sobre como
morreram os apóstolos de Jesus. Na verdade, o único apóstolo cuja morte foi registrada na Bíblia é Tiago, filho de Zebedeu. Os registros sobre as mortes dos apóstolos vêm das antigas tradições cristãs. E essas tradições falam como os apóstolos morreram. Além dos 12 apóstolos de Jesus, vamos incluir aqui também o apóstolo Paulo. Então vamos começar com a morte de Tiago, filho de Zebedeu, que foi o único que teve sua morte registrada no Novo Testamento. Portanto, todos os registros sobre a morte dos apóstolos, esse é o único que podemos confirmar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. A Bíblia diz que Tiago morreu a fio da espada, talvez decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. E isso provavelmente aconteceu aproximadamente no ano 44. A morte de Pedro. De todos os relatos das tradições cristãs sobre a morte dos apóstolos, o que possui mais confiabilidade é aquele que fala sobre a morte do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que ele foi morto em Roma aproximadamente 68 depois de Cristo, sendo crucificado de cabeça para baixo. Então, durante esse período, esse espaço de ano 33 depois de Cristo ao ano 96, que é há cerca de 63 anos, aconteceram muitas coisas. Nós estamos citando a morte dos apóstolos. Eu não vou poder falar como que todos morreram, porque eu iria tirar muito tempo, que estamos falando da introdução do Apocalipse. Então deixa-me terminar essa parte da morte dos apóstolos, falando da morte do apóstolo Paulo, que foi o último dos apóstolos. Ele não pertenceu ao grupo dos 12, mas foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser apóstolo dos gentios, tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Paulo é considerada muito confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma durante o governo de Nero em 67 depois de Cristo. A segunda carta que ele escreveu a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. Além da morte dos apóstolos nesse período de 63 anos, entre 33 a 96, aconteceram também muitas outras coisas que nós vamos retratar algumas delas para todos. Esse primeiro século, ele é formado por 33 anos, o tempo de Cristo aqui na Terra, mais 66 anos. Então assim é formado o primeiro século, enquanto que no ano 96 foi o ano em que foi escrito o Apocalipse. Foi um período muito difícil, porque foi o século da mudança. Essa mudança, o tempo da lei de Moisés para o tempo da graça. Imagina os costumes, a tradição dos judeus. Jamais os judeus iriam aceitar o evangelho. Jamais os judeus iriam aceitar o tempo da graça. O Senhor Jesus, ele tentou, mas os judeus, mataram Jesus. E agora, quem que eles vão matar? Quem que eles irão perseguir? Esses judeus, inclusive os próprios sacerdotes. Aqueles 120 que foram batizados com o Espírito Santo, que agora estão pelo mundo afora pregando. Esses serão perseguidos. No ano 54 depois de Cristo, assume o império um garoto com cerca de 14 anos, chamado Nero. E 10 anos depois, que ele já estava no império, ele já estava com 24 anos, esse mesmo imperador Nero, querendo uma Roma mais bela, mais bonita, ele toca fogo na cidade de Roma e culpa os cristãos, porque os cristãos não foram mortos pelo fogo, e se desencadeia uma grande perseguição contra os cristãos. A perseguição que a gente vê no livro de Atos Apóstolos era os próprios judeus que estavam perseguindo a igreja. Mas agora, não são os judeus somente. É o Império Romano perseguindo a igreja. No ano 66 depois de Cristo, houve uma confusão numa sinagoga judaica. Ela é profanada em Cesareia Marítima. E os zelotes, que já não eram
mais favoráveis ao Império Romano, eles criam uma contenda. E o imperador romano, Nero, envia seus exércitos, comandados por Tito, a Jerusalém, para conter aquela confusão. No ano 68 d.C., Nero se suicida e levanta um novo imperador, o Vespasiano, o primeiro da dinastia Flaviana. Isso a história conta que ocupou o poder logo após o suicídio do imperador Nero. Esse novo imperador vai inaugurar o Coliseu Romano e dá uma festa que dura cerca de 100 dias, que o espetáculo principal era matar os cristãos. Há cerca de 10.000 cristãos foram mortos na arena para contentar o povo. No ano de 86 d.C., se levanta um novo imperador Domiciano. E esse Domiciano é chamado de Nero II. E esse Domiciano que vai prender João na ilha de Patmos. Segundo a tradição, foi João torturado e muito perseguido. Inclusive foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. É esse imperador que vai mandar prender João e lançá-lo na ilha de Patmos. E quando João está na ilha de Patmos, Jesus aparece para ele e vai dar as visões, as revelações do Apocalipse, e especialmente as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual o contexto? Qual o aprendizado? Qual a mensagem nessa introdução das 7 cartas do Apocalipse que nós estamos estudando? Para mim, para você, nós suportaríamos tudo isso pelo Evangelho? Será que nós suportaríamos tudo isso por Cristo nos dias de hoje? Essa é a pergunta. É com esse objetivo que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, vai escrever para os 7 anjos da igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, mandando os anjos falar para as igrejas, tanto repreendendo como elogiando. Vejo tuas obras, teus feitos, porém tenho contra ti. Que este estudo venha fazer cada um de nós rever a nossa vida espiritual e ver em qual igreja se encaixa a nossa vida espiritual. Minha amiga, meu amigo, que Deus nos abençoe para que nós possamos suportar tudo que é de perseguição, calúnias e até mesmo, se preciso for, a morte, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da nossa salvação, por causa do Senhor Jesus. Esse é o objetivo nesse estudo, de nos fortalecer, de nos preparar para alcançar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.